Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Falando de Períneo. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia na saúde do homem. Mas antes de começar, eu quero dizer a todos vocês que procurem aí no histórico passado. Já falamos sobre diversos temas, orgasmo, saúde financeira e saúde sexual, terapia tântrica, falamos sobre libido, enfim, tem muito assunto, muito conteúdo legal para você maratonar aí junto com a gente, tá bom? Mas voltando então aqui para o nosso tema, hoje eu trouxe a Natália, gente, a Natália Barbosa. Eu vou apresentá-la para vocês. A Natália, ela é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica e especialista em fisioterapia na saúde da mulher, mestre em neuroengenharia, que a gente vai entender o que é isso, doutoranda em ciências da saúde e atua na clínica de urologia de Natal, que é a CLI1, e no Instituto Santos Dumont, que fica lá em Macaíba. Natália, muito bem-vinda e obrigada por aceitar meu convite. Olá, Luana. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia na saúde do homem. Não é? Porque muita gente não sabe que tem, né? Quando fala fisioterapia pélvica e períneo, só acha que é de mulher. Só acha que é o famoso pompoarismo de mulher e pronto. Verdade. Mas, Natália, antes da gente entrar no assunto, eu gosto muito de perguntar quem é o meu convidado, né? Quem é a fisioterapeuta? Aliás, antes de ser fisioterapeuta, quem é a Natália Barbosa? Natália Barbosa é uma pessoa muito envergonhada, que inclusive nem sei como é que eu estou aqui. Sou um pouco envergonhada. Pelo amor à fisioterapia. Pelo amor pela fisioterapia. Sou muito envergonhada, mas estou muito focada, sou muito sonhadora, sou muito família, né? Mas também sou a Natália que adoro viajar, adoro curtir com os amigos, adoro meu tempo livre, mas também adoro trabalhar e principalmente descobrir coisas novas dentro da minha área. Eu acho que no geral, eu sou essa pessoa. Isso, e tem muita coisa nova, né, na nossa área. Muito. Cada dia, uma nova tecnologia, uma nova descoberta, um novo estudo. Natália, você, então, é mestre em neuroengenharia. Explica pra gente o que seria essa sua função. Essa especialidade, na verdade. A neuroengenharia é uma ciência que integra a neurociências e a engenharia, né? A fim de estudar o sistema nervoso. Então, ela vai tentar ali avaliar, investigar, tratar. Então, vão ser assim, eu fiz no Instituto Santos Dumont, né? Então, lá tem a parte de interface cérebro-máquina e a parte de neuromodulação. Então, a interface cérebro-máquina, o que é? É você conectar uma máquina, né, com um paciente que tem prótese, que tem órtese e facilitar o movimento daquele paciente. E isso em diversas áreas. A neuromodulação, que é a área que eu me especializei, né, que foi o meu TCC, que foi minha tese de mestrado, é a área que vai fazer estímulos, né, o próprio nome já diz, neuromodular. Estímulo ao sistema nervoso, seja ele farmacêutico, medicamentoso, ou seja por estímulos elétricos, que é a neuromodulação elétrica não invasiva, por exemplo, ou invasiva via cerebral ou medular. Então, a gente consegue organizar o sistema neurológico para tentar ter alguma resposta, né, melhorar as respostas para aquela função do corpo. Ou se melhorar, então, esses impulsos elétricos. Isso, exatamente. Entendi. Então, vamos puxar para o nosso tema agora, que é a fisioterapia na saúde do homem. Explica para a gente como é que é essa atuação. Vamos lá. A área de saúde do homem. As pessoas falam, o que é que a fisioterapia faz? Exato. Né? Aí uns vão falar, vocês vão fazer coisas muito íntimas no homem. Então, as pessoas já interpretam errado a partir daí. Nós temos muitos tabus. Nós somos mulheres que atendemos homens. Isso. Então, temos diversos tabus que a gente tem que enfrentar. Então, primeiro, a gente tem que ter uma postura ética mesmo em relação a esses pacientes, em relação a outros profissionais da saúde que também têm um preconceito de indicar. Isso. Mas a área de saúde do homem é muito importante. Principalmente, eu acho que hoje o ponto-chave é o pós-cirúrgico de próstata, que deixa o paciente incontinente, deixa o paciente com disfunção de ereção, deixa o paciente com aquele fator emocional ali associado. E se esse paciente não tiver um acompanhamento de perto, ele pode vir a melhorar, né? Por livre, espontânea fase mesmo do tempo. Mas a fisioterapia acelera esse processo. Então, imagina só, um homem que faz cirurgia de próstata, fica incontinente, perdendo xixi o tempo todo. Se ele tem uma oportunidade de acelerar esse processo de cura com a fisioterapia, para ele, emocionalmente, vai ser muito melhor. Sim. Né? Fora isso, tem a parte de disfunção sexual, a disfunção de ereção, que também acomete a maioria desses homens de um pós-cirúrgico. E que, inclusive, é o maior medo do homem de fazer a cirurgia de próstata, é ficar, como eles chamam, de broxa, né? A ereção para o homem é virilidade.
A ereção para o homem é autoestima. Exato. Então, mesmo que ele não tenha vida sexual ativa, ele quer que aquilo aconteça para ele. Então, você também tem que enfrentar esse lado, né? Então, eu falo muito no meu consultório, às vezes eu sou mais psicóloga do que fisioterapeuta. A gente acaba sendo. Porque eu preciso fazer esse acolhimento dele, né? Eu preciso acolher esse homem para poder conseguir tratar pela fisioterapia. Eu não consigo só tratar a parte física sem ter um acolhimento emocional para esse paciente. Então, assim, é um pouco difícil, né? Tipo assim, é difícil você ter que tocar, é difícil ele mostrar, é difícil aqueles primeiros contatos, mas depois que você ganha a confiança, né, de paciente e terapeuta, aquilo vai ficando mais natural. Tudo faz, é uma doença, eu tenho que tratar. Isso. É só assim que trata? Então, é só assim que vai ser. Eu sempre falo que a mulher, ela já é acostumada a mostrar a sua região íntima para ginecologista, né? Isso. Ela, desde que ela inicia, ou até antes de iniciar a sua vida sexual, independendo de cada caso, mas enfim, a gente já inicia a nossa vida mostrando as nossas partes íntimas para o ginecologista. E o homem não. O homem, embora... Mostra pros amigos. Exatamente. E olhe lá, talvez, né? Verdade. E aí, o homem não, é uma coisa de ali muito íntima para ele, até para, inclusive o Novembro Azul que vem aí, né? Que nosso episódio vai ao ar já em novembro, então já vamos pegar um pouquinho do Novembro Azul. É justamente para estimular os homens a procurarem ajuda para a sua saúde, né? Não só a saúde da próstata, mas a saúde no geral, porque quem tem homem em casa, que vai me ouvir agora e está nos assistindo, sabe que o pai, o avô, um tio, o marido, o irmão, a maioria deles demora muito, sente uma dor de cabeça, não vai ao médico. Exatamente, só a mulher que tem que marcar, a mãe, a filha, enfim, que tem que marcar, porque o homem não vai. E aí, então, e para essa região íntima, então, realmente é um tabu gigantesco. Além disso, ele já chega perdendo urina e com a disfunção erétil, ou seja, a autoestima dele está no pé. Já chega envergonhado. Isso. Né, daquela situação. E é importante a gente falar sobre isso, né, porque essa informação chega ao paciente e ele não tem mais vergonha de ir, né, porque a primeira parede é: quem é que vai fazer esse tratamento? A primeira pergunta dela é essa. É uma mulher. E às vezes fala, é uma menina. Ainda mais Natália, tem carinha de menina. É uma menina que vai me tratar. Quantos pacientes já voltaram pro médico? Não, doutor, não vou não, é uma menina. Ela não sabe de nada. Vergonha. Às vezes não é nem por saber, é questão mesmo de não se sentir à vontade por ser alguém mais novo ali, vem da região íntima dele. Então, a gente tem que espalhar, né, que esse tratamento é muito importante para os homens e que não precisa ter preconceito, né? A gente sabe ter a postura para aquilo. Isso. E existem coisas que a gente tem que enfrentar como naturalidade, porque se não enfrentar como naturalidade, aquilo ninguém vai aceitar. É igual a mulher também. Tem mulher que tem vergonha. Sim. Tem mulher que também tem tabu. Se a mulher fosse uma fisioterapeuta homem, ela também não vai querer. Mas a gente tem que mostrar que nós somos profissionais. Isso. E aquilo ali é uma educação em saúde também. Exato. Né? Para tanto homem como para mulher. Exatamente. Então, é importante também a gente mostrar para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente estudou para isso, a gente se especializa, a gente estuda quase que diariamente, né? Nunca para de estudar. Nunca para a gente atuar e vai muito da nossa postura, realmente, né? O primeiro contato com o paciente é extremamente importante, que é naquele primeiro contato que ele talvez consiga ganhar uma confiança em você. Então, a gente mostra o nosso conhecimento, a gente mostra o nosso... a nossa atuação, a nossa experiência, né? Querendo ou não. Já está com quantos anos de experiência, Nath? Estou com Natália? 6 a 7. Pronto, já é um bocadinho, já atendeu um bocado de paciente, né? E aí, então, a gente começa a mostrar para o paciente. E é muito importante, porque eu sinto assim no consultório, eles chegam extremamente envergonhados. Se forem casados, vem com a esposa. Sempre. Né? Vem com a esposa. E aí, é meio cabisbaixo e tal, aquela postura bem, né, antálgica, a gente fala, aquela postura bem, né, de se escondendo. E quando a gente começa a falar e começa a mostrar e começa... Eu gosto muito, e eu acredito que você faça também, de mostrar a pranchinha anatômica, né, explicar o que é que foi feito, a próstata, o que é, enfim. Aquela educação em saúde. Exatamente. E aí, ele começa a até melhorar um pouquinho. No final da sessão, ele já está um pouquinho mais ereto, o corpo, né, já está mais olhando nos seus olhos. E aí, depois, a mulher não vai mais nas sessões e eles acabam indo mais tranquilamente.
E o que a gente quer passar para vocês, homens, é assim, primeiro, e falando em relação à próstata, né? Não deixem de cuidar, porque quanto mais tempo você demora, mais pior fica. E no próximo episódio, eu vou entrevistar um urologista que vai conversar com a gente somente sobre o Novembro Azul, né? Sobre o câncer de próstata. Mas enfim, é o que chega pra gente, a maioria dos pacientes que chegam pra gente são os pacientes que realizaram a prostatectomia, né? E outros casos, Natália, quais são os outros casos que chegam? Hoje, no consultório, também tem a disfunção erétil vasculogênica, né? Que são pacientes que têm a disfunção erétil por diabetes, obesidade, doença neurológica. Então, a gente tem esse trabalho de disfunção erétil e é engraçado que quando as pessoas começam a dizer, a fisioterapia trata a disfunção erétil. Isso, a gente trata a disfunção erétil para os pacientes que têm disfunção erétil. Porque muitos homens, né, vou falar, disfunção erétil é virilidade. Uhum. Querem mais rigidez, mas isso não é um tratamento, né? Isso é o seu corpo, o limite do seu corpo é essa rigidez. Uhum. Não se compara amigo, não se compara a filmes pornográficos. A gente só trata paciente que realmente tem disfunção, seja uma disfunção metabólica, seja uma disfunção neurológica, ou seja uma disfunção pós-cirúrgica, né? E aí, depois também entra os pacientes que têm incontinência urinária, por tratamento de câncer mesmo. Radioterapia, quimioterapia também tem essas causas, né, de incontinência urinária. E também tem o Peroni. O Peroni também agora é uma causa que, graças a Deus, a gente está conseguindo mostrar que a fisioterapia também tem resultado. O que é o Peroni, Exato, né? eu ia perguntar agora. O Peroni é o famoso pênis torto, né? Mas não é um pênis torto porque tá tortinho, não. Ele realmente tem um pênis quebrado, ele faz uma curvatura bem maior, que impossibilita muitas vezes a penetração, causa dor no paciente. E a ereção também, a ereção também, né? Por consequência, eu falo muito, às vezes a disfunção erétil do Peroni é pela dor. Tem dor, né? O corpo como alerta, não deixa o pênis ficar ereto, porque a rigidez causa dor. E o Peroni, ele acontece devido a trauma. Geralmente, 90% aí é trauma durante a relação sexual. Escuta um estralo, trec. Isso, como se fosse uma fratura de pênis, né? Não chega a fraturar de fato, mas gera ali uma lesão. Essa lesão causa inflamação e, consequentemente, uma placa. E essa placa faz com que o corpo cavernoso do pênis não dilate o suficiente e aí causa a curvatura, a tortuosidade, né? E hoje tá chegando bastante no consultório, geralmente acomete homens mais, né, de 40 anos, 40 anos pra cima é o que mais chega. Muito raro ter paciente jovem com esse tipo de lesão. Eu acho que também nunca tive. Acho que mais de 40, mas se bobear, pode acontecer. Pode, ainda mais a empolgação dos jovens. Exatamente. A parte de proctologia, de disfunção de intestino, é mais difícil chegar, né? O homem, ele foi abençoado por Deus numa anatomia que facilita a evacuação. Exato. Mas também tratamento de câncer, principalmente radioterapia, também tem um acometimento aí de intestino. E tem também a incontinência fecal, né? Porque tem muito paciente que não fala, mas tenho certeza que alguma mulher aqui que lava a cueca do marido já vai aquela famosa freada da bicicleta, né? Que é aquele pouquinho de fezes que fica na região do bumbum e da cueca, e que às vezes pode ser, sei lá, por má higienização, mas às vezes, se for recorrente, pode ser uma incontinência fecal, mas eles ficam bem caladinhos e acontece de piorar. Já recebi pacientes também que demoraram a procurar, como eu sempre falo, não demorem para procurar ajuda, e que vem com a gente com a incontinência anal bem importante. Às vezes por consequência da diabetes também, não é verdade? É isso. Por causa da neuropatia. Exatamente, né? Causa bastante. E, Nath, fala pra gente agora, quais são, assim, por exemplo, o paciente chegou pra você com pós-operatório de prostatectomia, tá lá perdendo urina, tá tendo a disfunção erétil. Existe um prognóstico? Como é que você fala para esse paciente? Aliás, eles até perguntam, quando é que eu vou ficar bom? Como é que a gente pode levar esse tratamento para esse paciente? Eu sou bem sincera. O paciente faz essa pergunta, eu falo, não sei. Porque não é mesmo, não tem como falar. A lesão da pós-cirúrgica de próstata é uma lesão neurológica. Né? Existe ali próximo à próstata inervações que durante a cirurgia tem algumas secções, tem algumas lesões, mesmo que seja microlesões, mesmo que seja cirurgia robótica, que hoje é a cirurgia
mais precisa, né, que existe. Inclusive, atendo pacientes de cirurgia robótica e eles chegam com os mesmos sintomas, né? Vai depender muito do corpo. Então, se esse corpo, se a cirurgia, o tamanho da próstata, né? Como foi, quanto tempo de cirurgia. Isso. Então, tudo isso impacta no prognóstico desse paciente. O estadiamento do câncer também, exatamente, né? Também. Se vai fazer tratamento de radioterapia, de quimioterapia, se está fazendo hormonioterapia, tudo isso vai influenciar nos resultados desse paciente. Mas, geralmente, a maioria dos pacientes conseguem, sim, alcançar uma continência urinária. Já a função de ereção, mais ou menos. E aí eu falo muitas vezes o nosso objetivo como fisioterapeuta não é recuperar uma rigidez plena. Muitas vezes recuperar uma rigidez suficiente para penetrar já está ótimo para esse paciente. Muitos querem, obviamente, a rigidez igual antes da cirurgia. E às vezes a gente dá para ele ter rigidez, que ele consegue ter penetração. Às vezes precisa ali de uma ajuda de um anel peniano, por exemplo, ou de tomar medicamento. Vai precisar, mas ele consegue ter essa rigidez para penetração. E aí tem vários preconceitos, né? O preconceito do eu nunca usei camisinha, vou ter que usar um anel. O preconceito do eu nunca tomei um remédio, vou ter que tomar um medicamento. Ou vou ter que injetar alguma coisa. E isso é um processo, de novo, educação em saúde com esse paciente. De tentar pegar isso, né, e transformar no dia a dia dele. O seu novo normal, né? O novo normal, o seu novo corpo. Até porque o orgasmo no pós-cirúrgico é diferente de um orgasmo pré-cirúrgico. É um orgasmo que não vai ter ejaculação, mas vai ter o orgasmo. Até eles conseguirem entender isso, já demora um tempo. Isso. Né? E engraçado também que quando eles entendem, eu lembrei agora de uma história de um paciente que veio muito à mente. Ele porque uma das tarefas de casa, gente, é a manipulação manual, né? A masturbação propriamente dita. E aí esse paciente era recém-operado, tal, não sei o que, recém-chegado. Aí ele chegou um dia e fez: eu não sabia que era possível ter orgasmo sem o pênis estar ereto. Também tem esse detalhe. Aí eu fiz: você viu? Aí ele fez: nossa, doutora, que legal. E é engraçado também as mulheres, porque enquanto eles não conseguem a rigidez ainda, tem outras formas de relacionamento, de sexo, né? E elas fazem: tô adorando essa fase. Elas falam, né? Porque eles começam a descobrir que o sexo vai além da penetração. Além da penetração, exatamente. E quando você fala: a esposa vem junto, eu adoro quando a esposa vem junto, adoro quando ela sabe sobre o tratamento, ela tá envolvida no tratamento, porque ela ajuda, é um estímulo, até mesmo pro próprio paciente, né? Exato. E é importante, muito importante também, porque às vezes acontece o seguinte, são várias histórias que me vêm à mente agora, todas muito parecidas, mas enfim. Às vezes, a mulher dá graças a Deus que pela fase, né? Pelo paciente que ele fez cirurgia, porque ou às vezes era um marido muito danado, que não dava paz para ela, ou que pulava muita seca, vamos ser bem sinceros dizendo. Tem horas que às vezes o paciente está fazendo o tratamento de um lado e elas ficam com a gente aqui na salinha reservada, né? Com o bionga. Aí ela faz: doutora, graças a Deus. Olha, não precisa nem deixar esse pênis duro de novo, doutor. Porque esse homem me dava muito trabalho, enfim. E às vezes, ao contrário. Às vezes tem mulher que sente falta, né? E elas ficam assim: como é que a gente pode fazer? E cabe a nós, realmente, o novo normal é descobrir outras formas de relacionamento, além da penetração, como a gente já falou. Eu falo porque eu sou muito amiga de sex shop, né? Alguns médicos olham assim pra mim e falam: eu sou amiga de sex shop. O sex shop tem prótese de silicone, exato, tem anel peniano, tem vibrador. E a gente pode usar isso em parceria. E aí lembrei agora de um caso, paciente com lesão neurológica, né? Trauma raquimedular. Alguns têm disfunção erétil, alguns nem têm disfunção erétil, mas eles têm disfunção de sensibilidade, eles não sentem prazer e não conseguem atingir o orgasmo consequente. E quando eles descobrem o vibrador, conseguem fazer com que ele chegue ao orgasmo, nossa, é uma virada de chave, né? E muitos médicos urologistas não sabem, e eu não julgo eles, sim, porque isso não é passado, isso não é trazido, né? A gente estuda muito isso, mas os médicos urologistas não.
Então, são pouquíssimos que sabem da existência dessas tecnologias, Isso, né? Existe o preconceito de ser um sex shop. Faz, doutora, isso não compra em farmácia, em loja? Não, é um sex shop. E você vai entrar no sex shop, vá lá, veja, olhe, procure, ache, veja o que você gosta. Se abra, né, para esse mundo que é um mundo maravilhoso. Isso, exatamente. Para todo mundo. E também gosto muito de fazer isso com o casal. Eu quero, então, o paciente quer, eu quero, aí a esposa não quer, aí entra em conflito no casamento e tô tratando pra quê? E às vezes isso impacta no tratamento, porque em casa não tem a resposta que a gente quer. Isso. Então eu trago a esposa ou a companheira ou o companheiro pra dentro do tratamento, vamos lá, vamos conversar juntos. O que é que vocês querem? O que é que a gente pode fazer para melhorar a vida dos dois, né? E não entrar em conflito. Isso. Porque existe muito conflito pós-cirúrgico, por diversos motivos. E um deles é buscar o tratamento mesmo, né? Forma de tratamento. Tem mulher que não aceita e come, toma remédio. Gente, tomar remédio para ele é necessário. Não é porque ele não tem desejo por você. É porque ele precisa de uma ajuda para que o sangue entre no pênis. Porque só a libido não tá dando certo. É importante frisar mesmo, Natália, porque a medicação, ela vai melhorar a circulação, né? A gente precisa eu sempre falo, a gente precisa de sangue nessa região. Se é uma região que não chega sangue, é uma região que morre. Então, a gente precisa chamar sangue para essa região. E aí, para chamar sangue para essa região, eu me lembrei da bomba peniana. Você prescreve para os seus pacientes? A maioria, sim. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a bomba peniana, porque muitos querem exagerar. Pacientes muito ansiosos, eu não indico, né? A bomba a vácuo, né, que é mais conhecida, é uma tração, um tipo de tração que faz com que a gente consiga uma ereção assistida. Consiga com que esse corpo cavernoso tenha sangue e pressão intracavernosa para entrar em rigidez. Então, funciona como um tratamento, mas também funciona como uma pré-relação sexual. Então, muitas vezes o homem usa a bomba peniana, a bomba vácuo, para dar um pump ali no pênis, entra sangue, coloca o anel peniano, né? E mantém a rigidez e tem penetração. Então vai depender muito do paciente, mas a grande maioria, pelo menos aí no primeiros 30 dias, não tem nenhuma ereção ou tem aí uma rigidez tipo meio bambo, digamos assim, eu indico bomba peniana. Mas se eles já apresentam a rigidez um pouco melhor que meia bomba, eu já não indico tanto, eu vou estimular com outras coisas. Outras formas, entendi. E aí, é importante a gente lembrar, pessoal, que a bomba peniana não é para aumentar o pênis, tá? Não. Ela é vendida, muitas vezes, com a promessa de deixar o pênis do tamanho de um jegue, mas não fica, viu, gente? É um aumento ali temporário, você, quando ele coloca, até pode se empolgar, nossa, né? Mas quando tirou a bomba, volta o tamanho normal, nem se empolgue. Quais outras ferramentas que você usa no seu consultório com os pacientes? A gente usa a estimulação, neuromodulação, pelo mesmo fato que eu falei aqui no início, né? A gente vai neuromodular. Como eu falei, a lesão pós-cirúrgica, ela é uma lesão neurológica, por isso a disfunção erétil. Então, a gente usa neuromodulação, seja sacral, seja nervo dorsal do pênis, aí vai depender muito de como está esse paciente, como é a resposta desse paciente. Eu gosto muito de usar ultrassom. O ultrassom eu uso após 3 meses, mais ou menos, de cirurgia. Tanto também uso muito ultrassom para disfunção erétil vasculogênica, paciente que tem diabetes. A gente usa bastante, porque o intuito do ultrassom terapêutico não é ultrassom de exame, né, tá? É um ultrassom terapêutico. Ele emite ondas de ultrassom que faz com que tenha uma agitação de moléculas. E essa agitação de moléculas faz com que aumente aí a circulação sanguínea no pênis. E melhore também a vasculogênese, né? Então a gente consegue aí melhorar. Também uso o anel peniano. O anel peniano nada mais é do que uma liga, que a gente bota na base do pênis, ou pênis escroto, também vai depender aí do paciente. Porque a principal disfunção de ereção é que o sangue, ele não fica no pênis. Ele volta, ele tem um retorno venoso muito forte, né? E esse anel faz com que a gente dê uma tensão na parte venosa superficial e consiga aumentar essa pressão intracavernosa. Então, eu uso muito o anel peniano para mim, eu acho que é um dos facilitadores da ereção. A depender do paciente, também trabalha cinesioterapia, que é o famoso prende e solta, né? A contração do assoalho pélvico, focando mais ali em bulbo, né? Em isquio, que consegue fazer essa tração de pênis também, mas aí depende de cada caso. Isso. É o que eu falo, gente. Cada caso é um caso. Foi como eu falei no episódio passado. Eu posso atender aqui
Pode aparecer pra gente aqui 4 homens com disfunção erétil e vão ser 4 histórias totalmente diferentes. Jeito de tratar diferente, histórico do paciente diferente, se foi fumante, se é fumante, tudo isso interfere. O pós-cirúrgico, a gente gosta muito de comentar também, aliás, a gente deve perguntar para o paciente como é que era a função sexual dele antes da cirurgia, porque às vezes ele já tinha um problema sexual antes, já tinha uma disfunção erétil já antes. Já tomava medicamento. O paciente diabético, por exemplo, né, já tinha um probleminha, e quando faz a cirurgia, depois da cirurgia ele quer ficar bom, né? Foi a cirurgia que me deixou assim. Não necessariamente foi a cirurgia, mas antes você já tinha um problema. Então, são muitos os fatores para a gente perguntar, para a gente estar conscientizando esse paciente de que às vezes ele não vai ficar 100% como ele gostaria de ficar. Isso, da parte de ereção, né? A micção a gente consegue melhorar a micção quase 100%, né? Os pacientes que função de ereção é quando eles têm ali uma e eu ia dizer uma bexiga, ó. Ele tem uma próstata muito grande e acomete o colo vesical. Isso. E aí, colo vesical, colo vesical acometido, ele não consegue fechar, ele não consegue mais trabalhar, então ele vai ter ali uma disfunção miccional no esforço ainda, quando bebe bebida alcoólica, né? Na hora do orgasmo pode também sair xixi. Então aqui vai ser caso e caso que a gente tem que estudar. E assim, a gente tem um tempo, né, de tratamento. 1 ano e meio, 2 anos para esse paciente recuperar. Isso. Esse paciente deu 1 ano e meio, o paciente não recupera, a gente já começa a conversar com a equipe o que podemos fazer por esse paciente. É um paciente que vai ser cirúrgico? É um paciente que vai insistir no tratamento? É um paciente que vai mudar a terapia medicamentosa? Então, a gente conversa muito. Eu também falo muito que eu tenho um privilégio de trabalhar dentro da clínica de urologia. A maioria dos meus pacientes são da própria clínica, então eu consigo trabalhar com os médicos. Mas também os médicos urologistas aqui de Natal, que também não é uma realidade fora de Natal, eu entendo, são muito acessíveis. Então a gente consegue conversar com os médicos, consegue trabalhar junto com eles, que eu acho isso uma vantagem. A gente tem muita sorte que aqui. A gente tem aqui em Natal, que eles são super acessíveis e a favor da fisioterapia. Isso. Então, falando desse tempo, é um paciente que às vezes tem indicação de colocar uma prótese peniana. Você tem experiência com esse tipo de paciente? Sim, são pacientes que continuam fazendo a bomba, né? Eles não têm nenhuma ereção. Aí, nesse caso, a função da bomba vai ser preservar esse corpo cavernoso, porque se tiver um corpo cavernoso retraído, eu posso ter consequências ou complicações durante essa colocação da prótese ou pós-prótese, como, por exemplo, a glande caída, né? A haste, ela não se encaixa, então eu tenho que manter esse corpo cavernoso dilatado, né? Eu não posso retrair. Então, são pacientes que continuam com a bomba, às vezes só em casa, mesmo já é suficiente, esse paciente também tem que fazer em casa. Sim. E esse paciente vai para prótese. Pós-prótese, esse paciente não volta mais para mim. A prótese é ativada, depende de qual prótese ele colocar, e aí ele vive a vida só com o médico mesmo acompanhando. E a pergunta que eles sempre fazem, pós-prótese, a sensibilidade permanece? Aí depende. Não tem como dizer assim, vai dar certo a sensibilidade. A glande fica gelada, né? Você perde a inervação da glande. A glândula não fica mais entumecida, não chega mais sangue, então ela fica gelada. Alguns pacientes se incomodam. Mas a grande maioria tem sim sensibilidade, tem orgasmo. Não impacta, mas o fato de ser uma glande gelada, eles reclamam um pouco, mas aí vai custo-benefício. É verdade. Eu falo muito em custo-benefício com os pacientes. Exato. E aí, gente, quem tá ouvindo então também, a gente tem que conversar com o médico, né? Tirar todas as dúvidas, ver todos os prós, os contras, para poder você tomar uma decisão muito bem tomada e muito bem pensada, né? Junto com a equipe, como a Natália falou, a gente aqui tem uma sorte muito grande de ter essa abertura com os médicos, a gente conversar com eles e, enfim, e acaba sendo um trabalho muito bacana. Sim, e a gente ganha muito com isso, não só a gente como paciente, né? O paciente ganha muito com essa ligação, esse intermédio fisioterapeuta-médico, né? E gosto muito também de incluir sexólogos. Eu acho que quando a gente tem um paciente que está emocionalmente abalado, quando a gente consegue com que ele vá para uma sexologia ou para um psicólogo, a gente tem, assim, também uma virada de chave no tratamento, né? A gente trabalha muito a autoestima desse paciente, a autoimagem desse paciente. Paciente com Peyronie, eu preciso trabalhar a autoimagem. Porque o Peyronie, a curvatura não vai sair. Né? A curvatura, ela vai existir. Então, é um novo pênis. É um pênis que vai ter função.
Ele vai ter rigidez, ele vai ter penetração, mas a curvatura vai ficar. E aí? Como é que você faz? É como se você tivesse uma deformidade no seu corpo. E é difícil, eu entendo o paciente, é difícil aceitar. Ainda mais no corpo dele, que é virilidade, Sim. né? Então, a gente tem que trabalhar muito a autoimagem desse paciente. Não tem só que dizer, espera acontecer e deixar esse paciente sozinho em casa, desesperado, né? Sem querer fazer nada, sem autoestima caindo, depressão. A gente tem muito quadro depressivo em Peroni, mais do que em disfunção erétil, inclusive. Porque, assim, disfunção erétil tem uma luz do fim do túnel, que é a prótese, né? Isso. O Peroni também tem. Mas os pacientes pouco sabem. Porque é pouco conversado, é pouco difundido isso para os pacientes. E já que a gente está falando de Peroni, Natália, vamos focar um pouquinho, assim, por exemplo, um paciente que está ouvindo a gente e desconfia que tem Peroni. Como é que ele pode ter certeza? Enfim, existe algum exame? Como é que faz? Peroni é um exame físico, né? Tem que existir a placa. Mas já peguei muitos pacientes que têm curvatura e não tem placa. A placa, ela pode ser palpável, né? O próprio urologista, ele consegue sentir a placa, a gente também. E ultrassom com Doppler, a gente consegue também ver a placa peniana, né? No corpo cavernoso. Mas o Peroni, ele tem dor. Basicamente é dor. Nem que seja uma dor num dia... Essa dor, às vezes, não pode durar dias, meses, pode ser uma dor curta, mas em um momento existiu dor. Então, enquanto tiver dor, a curvatura está aumentando, a existência da placa vai ficando cada vez mais dura aquela região. Às vezes o pênis, ele não tem uma rigidez completa, tem uma parte assim que eu chamo de buchinhos, né? Fica um pouco flácido em umas regiões. Mas assim, o que eu indico para todo paciente, qualquer dor, qualquer desconforto, ter uma curvatura do seu pênis não está como era, corre. Porque quanto mais cedo você começar o tratamento, menos curvatura você vai ter. Então, é assim, perceber alguma coisa, vai pro urologista, não sinta vergonha. Tem paciente que já chega já nas últimas. Quando não aguenta mais, quando a curvatura já não tem mais jeito, somente cirurgia, né? E a cirurgia do Peroni não é uma cirurgia fácil. Não é uma cirurgia que tem resultados... ficou ótimo, excelente, maravilhoso, né? Tem algumas consequências também. E... tem que cuidar. É aquela coisa da saúde, né? Sentiu, vai. Não tem pra que ficar em casa esperando acontecer. É verdade. E é muito clássico, viu, gente, a Peroni, porque a maioria deles, acho que a Natália também tem essa vivência, sempre começou com dor. Eu senti uma dor um dia, deixei pra lá e assim vai. Achei que fosse momentâneo. Então, é como ela tá falando. Sentiu dor, sentiu que tá com desconforto. Corre pra gente poder conseguir tratar o quanto antes. Eu não vou cansar de falar, todos os episódios eu tô falando a mesma coisa, Natália. Sentiu qualquer coisa, a mulher também tossiu uma vez que seja, perdeu um pouquinho de urina, não deixa pra lá. Não aconteceu só uma vez. Pior pra gente. Vocês chegam pra gente já nas últimas. Essa semana eu avaliei 3 pacientes, 3 mulheres que vieram. As 3, acho que uma era bexiga hiperativa e 2 de incontinência urinária de esforço. E os 3 clássicos, eu falei, vocês são muito clássicas. Porque há 5 anos atrás eu percebi, mas aí eu fui deixando pra lá. Mas mulher sempre deixa pra lá, né? A prioridade da mulher não é ela, é a família. Teve uma que fez, eu deixei pra lá, eu fui fazer minha plástica, fiz uma abdominoplastia, fiz meus seios. Só piorou, certeza, só piorou. Piorou. Bom, e outra coisa também, a questão da dor que você falou, né? Não só o Peroni. A gente tem a dor pélvica crônica, também que acomete bastante. Aí sim, é mais pacientes jovens, pacientes atletas. A gente tem muito paciente atleta que tem dor pélvica crônica, que é uma dor testicular, dor no pênis, dor no ânus. E essa dor não é uma prostatite, né, que às vezes é uma inflamação da próstata, pode ser por isso. Sentiu dor, vai no urologista, não é com a gente. Nós não somos o primeiro contato. Eu não sou o primeiro contato do paciente homem. É diferente da mulher. A mulher sentiu a incontinência, ela pode ir para a fisioterapia pélvica, a gente consegue avaliar, consegue resolver. No homem, não. Então, sentiu dor, qualquer coisa, tem que ir no uro, ela avalia a parte se tem alguma inflamação, se tem alguma doença, se tem alguma coisa ali da alteração metabólica, né? E depois, a fisioterapia é o trabalho dela. Então, inclusive, aqui, paciente com dor, né, que faz todos os exames, eu falo muito que a gente é a última chave. Vai na fisio ver se resolve, né? Desse jeito. E muitas vezes essa dor é uma tensão muscular do períneo. O períneo tá muito tenso e ele começa a causar dor.
né? Então, tem ali um ligamento inguinal que está tenso, uma alteração da bexiga também que pode causar dor, uma hiperatividade muscular, da musculatura do períneo, Sim. né? Então, também são sintomas de dor em homens. Entendi. Então, ciclistas, esses pacientes assim, Ciclista né? tem muito, que é a síndrome do ciclista, né? Que é dor no períneo. Tá ali muito tempo na cela, a cela machuca. Alguns pacientes falam que é porque a cela machuca e fica inflamado. Também. Mas isso vai gerando tensão. Seu corpo vai se proteger daquela célula. A proteção do corpo da célula é a tensão muscular e causa dor. Às vezes essa dor nem é uma dor que quando você senta, você sente dor pós-orgasmo. É típico de dor pélvica crônica. Sentiu, foi lá, fez, né, orgasmo, nossa, fica latejando. Dor pélvica crônica. Sinal de tensão muscular. Sinal de tensão muscular. Gente, vocês ouviram aí que Natália falou várias vezes de períneo. Quer dizer que homem tem períneo, Natália? Ai. Como eu falei, Deus abençoou os homens, né? Mas ele tem períneo do mesmo jeito. A diferença é que é fechadinho, bonitinho, mas é a mesma musculatura, tem as mesmas funções da mulher, né? Então, homem tem períneo. Viu só, gente? Quando a gente fala... uma vez quando eu dava aula ainda, eu fiz com os alunos uma pesquisa de campo, a gente saiu às ruas para fazer algumas perguntas e a gente perguntava se homem tinha períneo, né? E acho que 95% das pessoas, não, o homem não tem períneo. Períneo é da mulher. Eu já fiz cirurgia de períneo, é mais comum a mulher falar. Mas o períneo, gente, nada mais é do que os músculos do assoalho pélvico, né? Os músculos, então, se você tem assoalho pélvico, todo mundo tem assoalho pélvico, então todo mundo tem períneo, né? Passando para a parte sexual, Natália, existem alguns... na internet tem muita questão do pompoarismo para o homem. Existe realmente? Como é que funciona? Aqueles videozinhos da toalhinha molhada para subir, né? Quem nunca fez esse vídeo na vida? Então, se fala muito de trabalhar musculatura, né? Mas a musculatura do períneo, ela não é a musculatura do meu braço que eu vou hipertrofiar. E eu vou ganhar força, eu vou ganhar rigidez. Não, e volume, né? O volume, não existe isso. Não existe hipertrofia da musculatura do assoalho pélvico, né? É uma musculatura pequena, ela não cresce, ela não tem essa hipertrofia. E assim, possa ser que alguns homens que têm aí uma pequena disfunção consigam melhorar a pressão intracavernosa fazendo aqueles exercícios de prender e soltar que o pênis ele mexe quando ele está em ereção. Mas isso não vai fazer com que ele tenha uma melhora de uma rigidez maravilhosa, né? Então, isso é um mito, né? Não existe treino de assoalho pélvico para melhorar a rigidez. Possa ser, como falei, um dia você está muito cansado, a sua rigidez não é mais a mesma. Você faz um exercício e você tiver um resultado. Pode, mas isso pontual, não vai, né? Muito pontual. Não é uma coisa que vai tratar, que vai fazer melhorar. Doutora, mas eu percebi que melhorou. Claro, você está contraindo, a contração joga sangue pro pênis, ele faz uma rigidez melhor. Sim. Mas isso é muito pontual, não é um tratamento. E às vezes até a percepção também, porque a partir do momento que você começa a fazer um exercício para uma região que você começa a perceber, então, porque antes era uma ereção, vamos dizer assim, uma ereção automática, vamos dizer. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar e perceber melhor essa região, então você tem essa sensação de que melhorou. Né? Exatamente. A sua fala é muito importante. Percepção perineal é o que a gente mais trabalha no homem, na mulher, na criança. Precisamos perceber para poder controlar. Então, não adianta sair fazendo exercício à torto e à direito se você não para perceber o exercício que está fazendo. Então, doutora, eu estou fazendo no carro, estou fazendo trabalhando, estou fazendo no chuveiro. Não. Você vai parar um tempo e fazer. Se eu tenho que ir para academia, subir escada, pegar peso de cadeira, não é trabalhar a musculatura. Então, da mesma forma, é o períneo. Contrair, relaxar em qualquer lugar não vai adiantar, porque você não está percebendo o que você está fazendo, né? Eu tenho ejaculação precoce. Também é uma coisa que chega muito no consultório. A maioria da ejaculação precoce, ela é emocional. É gerada por ansiedade, né? Então, mas muitos pacientes, em trabalhar a percepção perineal, que é só isso que a gente trabalha na ejaculação precoce, faz com que ele consiga adiar. Ao perceber que o orgasmo vem,
ele consegue adiar aquele orgasmo. E é só percepção perineal. Aí sim entra o treino da musculatura do assoalho pélvico, né? Eu treino, mas não para ele hipertrofiar e conseguir prender. Não é isso. É mais para ele perceber, ter essa percepção dessa contração, desse controle do orgasmo, né? Então, isso é bastante importante. Natália, você falou da ejaculação precoce e eu acho importante a gente falar sobre esse assunto, porque, querendo ou não, é até comum, né? As pessoas demoram também para procurar, mas enfim, mas é comum. Mas tem ejaculação precoce erradamente diagnosticada. É isso que era esse ponto. Eu quero que você primeiro defina pra gente o que é realmente a ejaculação precoce. Ejaculação precoce não é você goza rápido. Porque um rápido pra mim pode não ser rápido pra você. Exatamente. Né? Não tem um tempo. Ah, quanto tempo? Não. A ejaculação precoce é uma ejaculação que ocorre sem você querer que aquela ejaculação ocorra. Né? Então, tipo assim, é antes de penetrar, é no toque, é apenas em pensar e você já ejacular. Né? É aquele que você tocou. Alguns homens têm essa hipersensibilidade, né? E eles já ejaculam. Então, não existe um tempo. Mas, por exemplo, você tem... Eu já cheguei a falar com a sexóloga sobre isso. Eu fiz, mas um cara que tá ali há 20 minutos, né? A esposa demora muito para chegar ao orgasmo. E ele também tem que demorar, porque ela demora bastante. É uma ejaculação precoce, se ele é antes do que ele quer? Então, assim, não existe uma definição certa, né? Ejaculação precoce é realmente uma ejaculação que ela ocorre quando o paciente, né, o homem, ele não tá desejando. Mas muitas vezes a ejaculação precoce, ela não vem com o orgasmo. Então, ela vem antes do orgasmo acontecer. Não tem aquela sensação de orgasmo. É só a ejaculação é uma coisa, o orgasmo é outra. Isso. Então, se a ejaculação, ela vem diferente do tempo do orgasmo, aí eu posso considerar que seja uma ejaculação precoce. Vem antes da penetração, que às vezes tem paciente que tem um priapismo, né? Que é o pênis entrar em ereção sem ter estímulo nenhum. Às vezes ele tem ejaculação apenas por aquele estímulo. Então tem que ser muito bem diagnosticado. Outra, tem que ir para o urologista antes de ir para fisioterapia, porque tem que diagnosticar, tem que investigar o motivo. E quase 100% da causa é ansiedade. Emocional, é verdade. E aí, gente, foi importante a gente falar sobre o assunto, porque eu já recebi, com certeza a Natália deve ter recebido também, pacientes que mandam mensagem pra gente, principalmente via direct. Eu tenho ejaculação precoce, eu demoro 35 minutos, eu quero ficar 1 hora. Eu disse, peraí, gente, isso não é ejaculação precoce, pelo amor de Deus. O pênis vai necrosar 1 hora rígida, gente. Dependendo, haja anos ou haja vagina pra ficar 1 hora ali. Também tem homens que acham que tem disfunção erétil pelo mesmo motivo. Eu não consigo aguentar 1 hora. Pra que aguentar 1 hora, minha gente? Não vai necrosar. E durante o ato sexual, durante a modificação de posições, seu pênis ele sobe e desce, ele cai, fica rígido. Tem oscilações, tem oscilações, ele não vai ficar duro eternamente. Nem que tome medicamento também consegue deixar esse pênis rígido durante 1 hora de penetração. E aí, tipo assim, eu tomo Viagra, um jovem, né? Eu tomo Viagra e eu passo 2 dias. Não, meu amor, você não passa 2 dias em rigidez. Não era um priapismo, você ia morrer de fome. Não tem. Tocou, ele responde, ele tá ali sensível, mas ele não tem rigidez. Inclusive, se tem rigidez, vai pro hospital, que tá errado, não pode, vai necrosar, literalmente. Mas a gente tem essa cultura do macho alfa, da ereção, que tem que ter ereção e etc, né? E aí, falando sobre isso, também me veio à cabeça o lembrete, na verdade, dos homens que fazem sexo com outros homens, né? E aí sim, eu converso muito, porque muitos chegam com queixa de disfunção erétil, porque não conseguem realizar a penetração anal, porque não tem rigidez suficiente. De fato, a penetração anal, ela precisa de uma rigidez e de uma lubrificação melhor, porque o ânus, diferente da vagina, não tem elasticidade, não tem lubrificação. Então, precisa de cuidados maiores. Muitas vezes, a gente não chega nem a tratar, porque não é uma disfunção erétil. É só pouca informação que esse paciente tem, que esse homem tem de fazer um sexo com penetração anal de forma mais saudável e da forma certa. Né? E esse é o nosso papel também. Isso. É o papel do urologista também. Sim. Fazer essa conversa, saber como é que está acontecendo. Então, homens que têm infecção urinária,
Por que está acontecendo essa infecção urinária? Uhum. Se for um homem ativo, sexualmente falando, seja, independente da sua parceria, investigar a infecção urinária é saber como está fazendo essa relação sexual. Tem homem que faz sexo por anos, né, penetração anal, o pênis sai sujo. Se não lavar, tem infecção urinária. Se tem um prepúcio muito grande, tem infecção urinária. Então, assim, a gente tem que investigar essas causas também, né? Nosso papel também é orientar o homem. Limpeza. Já pegou paciente que não sabe a limpeza? E você fez até eu lembrar de um assunto agora que é o câncer de pênis, mas vamos falar mais da higiene, gente, higiene íntima. Precisou ter um Instagram, um ano retrasado, eu acho, o nome do Instagram é Lava o Dito Cujo, porque os homens não sabem higienizar o seu pênis, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito culpa da educação em casa, do limite, do tabu da mãe ou do pai ensinar o filho a lavar, sabe? Lavar. Ela vai aprender a lavar na adolescência, na fase adulta e olhe lá também, né? Então, eu trabalho também muito com adolescente. Mãe, você tem que ensinar. Pai, você tem que ensinar. Tem que mostrar, tem que orientar. Eu não tô... educação sexual na adolescência não é ensinar o filho a fazer sexo. Eu não tenho paciência para esse assunto. Tipo, não vou ensinar meu filho. Não é, pelo amor de Deus. Saber limpar o pênis e a vagina é educação sexual. E isso deve ser amplamente divulgado para que essa rotina entre dentro da família, né? Então, a gente tem muito isso, a parte da puberdade do menino. Ninguém orienta, ele aprende sozinho ou com os amigos ou na internet. Isso. Hoje, mais ainda na internet, né? E acaba aprendendo errado, muito errado. E assim, o que chega de pacientes entre 18 e 25 anos, não sei se chega para você, mas para mim chega, que vem independente, né? E aí é porque eu tenho disfunção erétil. Ele vem com diagnóstico, né? Ele mesmo se diagnóstico. É porque eu tomo o Tadalafila. Meu Deus. O Tadalafila de 5 miligramas, de 20 miligramas, desde que eu tenho 15 anos. Oi? Isso tá errado. Não é porque ele tem uma disfunção erétil, é porque ele aprendeu que o Tadalafila vai deixar ele pronto. Com o pênis batendo na testa. Então ele não tem confiança. Isso não é da fisioterapia, isso é da psicologia, sexologia. Mas se tivesse uma educação em saúde em casa, saberia o que é certo e o que é errado, né? Que isso é uma possibilidade que pode acontecer, mas ele não deveria estar fazendo isso. Exato. E gera falta de confiança nesse adolescente, nesse jovem. Sim, uma dependência, né? Cada vez mais essa cobrança de sexualidade, de virilidade é mais cobrada nos adolescentes e cada vez mais essas disfunções vêm acontecendo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E volto a falar, educação em saúde tem que existir. Tem que existir, e principalmente em casa, a gente não pode ter vergonha. Eu sei que muitos dos pais, a educação em sexualidade foi 0, né? Mas você precisa, não é porque a sua foi 0, que a do seu filho também, do seu filho tem que ser. Pelo amor de Deus, a gente tem que conversar em casa, a gente falou muito disso nos primeiros episódios, porque é a maneira que a gente vai evitar, primeiro, os abusos sexuais, tanto o feminino quanto o masculino, né? Porque quando fala em abuso sexual, erroneamente pensa muito nas meninas, né? Mas meninos são sexualmente abusados diariamente, né? E aí a questão da higienização também, gente, o câncer de pênis, ele por falta, na maioria das vezes, é por falta de higienização. Olha só que absurdo isso. É porque você não arreganhou, porque você não puxou a pele, não limpou. E o Brasil parece que é campeão. Eu não estou com esse dado aqui na mente agora, mas parece que o Brasil é um dos países campeões em amputação de pênis por conta de câncer de pênis, por falta de higienização. Então, vamos lavar o dito cujo de vocês, pelo amor de Deus. Natália, vamos aqui para encerrar, então, fazer um compilado, então, da atuação da fisioterapia pélvica no homem. Vamos aí relembrar para as pessoas que estão ouvindo. Como é que é a sua atuação? A gente atua em quais patologias? Pós-cirúrgico de próstata, né, que vem a incontinência urinária, que vem a disfunção de ereção. A disfunção de ereção ela pode ser também vasculogênica, né, por motivos metabólicos ou neurológicos, tá certo? Então, já inclui aí também pacientes neurológicos dentro dessa saúde do homem. Paciente em disfunção erétil, pós-traumatismo racomedular, tá? Ejaculação precoce, peroni e disfunções de evacuação também em pacientes. Geralmente acontecem em pacientes que têm aí tratamento de câncer. Ou quimioterapia também. Certo. Mais alguma coisa você acha importante falar?
Posso estar esquecendo, mas eu acho que não. Acho que a mensagem principal ela foi passada, né? Porque é muito importante mostrar que a fisioterapia pélvica no homem não precisa ser um tabu. Ela não precisa ser... Quantas fisioterapeutas aqui em Natal, a gente tem, sei lá, umas 20 a 25 fisioterapeutas que trabalham na área pélvica. Mas as que atendem homem, 4, 5. Isso, a gente conta nos dedos. A maioria vai para a mulher. E o motivo é um só. Vergonha. E às vezes até insegurança. Né? Então, a gente tem que mostrar que esse tratamento é importante. Os homens também precisam de assistência. Eles precisam muito, né? Então, tem doença, tem tratamento, e eles precisam ser assistidos e a fisioterapia entra nesse mundo. Então, agradeço demais essa oportunidade de estar falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas me chamam só para falar sobre parto cirúrgico de próstata, e geralmente no NOPEM Brasil também. Não fala muito sobre as outras atuações, e quando fala é muito pouco. Superficial. Quase nada, bem superficial, assim. Como é feito o tratamento? Depende muito, porque depende de cada caso. A gente tem milhões de técnicas, milhões de tecnologias. Então, assim, vai depender literalmente de como esse paciente tá. E como eu falei, muitas vezes a gente associa muito a parte emocional desse paciente. Homem tem muito isso ligado, né? A principal queixa está sendo também demanda emocional. Apesar do que, assim, é um ciclo. Tem disfunção erétil, gera disfunção emocional. A disfunção emocional gera mais disfunção erétil. Então, fica nesse ciclo vicioso. Exatamente. Mas eu acho que, basicamente, um resumo, é isso que a gente faz. Pronto, Natália, muito obrigada por aceitar meu convite. Foi muito rico o nosso papo, porque o homem tem que saber que ele tem períneo, o homem tem que saber que ele tem tratamento para o períneo dele, tem que saber, primeiro, cuidar da sua saúde, tá certo, gente? Não deixem para depois. O Novembro Azul aí é um mês que a gente faz para lembrar, mas não é para cuidar da saúde só no mês de novembro, tem um ano inteiro para você cuidar. Não deixem de procurar seu urologista com frequência, independente até de queixa também, né? Fazer do jeito que a mulher vai na ginecologista por prevenção. Tem que ter urologista. O homem tem que ter o seu urologista para chamar de seu também, né? Um médico de confiança, né? Não é um clínico geral, não é um endocrinologista, é um urologista. Tem que cuidar da sua saúde íntima também. Exatamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Não esqueçam, gente, de curtir, comentar, compartilhar. Eu não canso de falar isso, porque eu preciso que vocês me ajudem aí nesse tal desse algoritmo. Enfim, vamos lá então. Muito obrigada, um beijo para vocês. E conto com a audiência e com a curtida de vocês. Obrigada.